Todos disseram que era insanidade, que animais selvagens não preservam lembranças de rostos humanos por tanto tempo, que onças pintadas idosas e enfermas são imprevisíveis, mortais, capazes de atacar até mesmo aqueles que um dia protegeram. Mas quando Pedro Santos, aos 76 anos, cruzou o portão da reserva ambiental naquela madrugada gelada de julho e pediu para ver Juma uma última vez, ele compreendeu uma verdade que o tempo nunca conseguiu apagar. Às vezes, o amor cria laços que transcendem toda a lógica, que desafiam a natureza e a razão. E às vezes, a lealdade é a única coisa que permanece quando tudo o mais já se foi. Pedro Santos era o tipo de homem que a vida molda com persistência e dedicação árdua. Pele marcada pelo sol implacável das manhãs no Pantanal mato-grossense. Mãos ásperas e calejadas de consertar cercas e manejar gado. Olhos cansados, mas ainda brilhantes com aquela faísca de quem nunca perdeu a capacidade de se encantar. Tinha trabalhado por 28 anos como tratador voluntário na reserva ambiental, próxima à sua fazenda em Corumbá, começando como um homem de 30 e poucos anos, cheio de determinação, e terminando como um senhor respeitado, que conhecia cada animal pelo nome, cada temperamento, cada necessidade específica. Sua vida era simples e tranquila, viúvo há muitos anos, seus filhos já criados e morando longe. A reserva era sua segunda família. Acordava antes do amanhecer, quando o céu do Pantanal ainda estava tingido de roxo e laranja, e as estrelas começavam a desaparecer para preparar as primeiras refeições do dia. Caminhava pelos caminhos de terra batida entre os recintos, cumprimentando cada animal como se fossem velhos conhecidos. Os macacos prego que jogavam galhos nele em brincadeira, as araras azuis que gritavam seu nome distorcido, o velho tamanduá-bandeira que erguia o focinho quando o via chegar pedindo atenção. Mas Pedro tinha um talento especial com os felinos, algo em sua paciência infinita, em sua voz baixa e firme, em seus movimentos lentos e previsíveis, fazia com que até os animais mais arredio confiassem nele. Ele não via predadores perigosos, via criaturas complexas, inteligentes, capazes de emoções que a maioria das pessoas se recusava a reconhecer. E foi exatamente essa capacidade que mudaria sua vida para sempre. O incidente aconteceu em uma tarde abafada de outubro, 17 anos atrás. Pedro estava supervisionando a ampliação do recinto das antas, quando recebeu o telefonema urgente do coordenador. Uma operação do IBAMA tinha sido concluída no norte do Mato Grosso. Entre os animais resgatados de caçadores ilegais, estava um filhote de onça-pintada em condições críticas. Precisavam de alguém com experiência para avaliar se o animal tinha chances de sobreviver. Pedro largou tudo e correu. Quando chegou à caminhonete da patrulha ambiental, seu coração apertou. A caixa de transporte era pequena demais, suja, cheirando a sangue e medo. E dentro dela, encolhida em um canto, estava a filhote mais patética que Pedro tinha visto em quase 3 décadas de trabalho. Não podia ter mais que 2 ou 3 meses. Sua pelagem dourada, com rosetas negras, estava emaranhada e ensanguentada. As costelas marcadas sob a pele, os olhos fundos e sem brilho. Uma de suas orelhinhas estava rasgada, provavelmente de tentativas brutais de captura. A pequena onça tremia violentamente, emitindo sons estrangulados que eram parte miado, parte rosnado de pânico. "Essa aí não vai sobreviver", disse um dos agentes balançando a cabeça com pesar. "Melhor fazer a eutanásia logo. Olha o estado dela." Mas Pedro se ajoelhou perto da caixa, ignorando o cheiro nauseante, e olhou nos olhos daquela filhote e viu algo além do sofrimento físico. Viu medo. Sim, viu trauma, mas também viu vontade de viver. Uma centelha teimosa que se recusava a apagar. "Não", ele disse com firmeza, surpreendendo a si mesmo com a intensidade de sua convicção. "Essa menina vai viver. Eu vou cuidar pessoalmente dela." Os colegas acharam que Pedro tinha enlouquecido. Trabalhar com um filhote traumatizado demandaria meses de dedicação intensiva, noites sem dormir, risco de falhar no final. Mas Pedro já tinha decidido. Deu à filhote o nome de Juma, uma homenagem ao rio que cortava sua fazenda
e a força das águas que nunca desistem de seguir adiante. E naquela mesma noite, depois que todos foram embora, Pedro montou uma rede em um galpão adjacente ao recinto de quarentena, onde Juma estava isolada. Se ia fazer isso, faria direito. O tratamento veterinário foi apenas o começo. Juma estava desidratada, desnutrida, com parasitas e uma infecção grave na orelha rasgada. O veterinário da reserva administrou antibióticos, soro, vitaminas, mas o trauma psicológico era mais profundo que qualquer ferida física. A filhote se recusava a comer. Quando Pedro se aproximava com comida, Juma recuava para o canto mais distante, rosnando fracamente, os olhos arregalados de terror. Ela associava humanos com dor, fome, violência. Mas Pedro era paciente como a própria terra sendo moldada pela chuva. Não forçava, apenas sentava do lado de fora da jaula em silêncio, segurando um pedaço de carne na mão estendida. Ficava assim por horas, sem se mover, mal respirando, permitindo que Juma se acostumasse com sua presença. No primeiro dia, a filhote nem olhou. No segundo, olhou, mas não se aproximou. No terceiro, deu 2 passos hesitantes antes de recuar novamente. Foi na quinta noite que Pedro, cansado e frustrado, começou a assoviar. Nem sabia de onde veio o impulso. Talvez uma memória da infância de seu pai assoviando enquanto trabalhava na lavoura. Talvez apenas o desejo de preencher o silêncio pesado com algo gentil. Era uma melodia simples, repetitiva, uma modinha antiga do Pantanal que seu pai costumava fazer. E algo extraordinário aconteceu. Juma, que estava encolhida no canto, levantou a cabeça. Suas orelhinhas se mexeram, captando o som. E pela primeira vez desde que chegara, a filhote não estava tremendo. Pedro continuou assoviando baixinho, repetindo a melodia várias vezes. E devagar, centímetro por centímetro, Juma começou a se arrastar em direção às grades. Não para pegar a comida, apenas para estar mais perto daquele som estranho e reconfortante. Quando o assobio terminou, Pedro estendeu novamente a mão com a carne. E dessa vez, depois de longos minutos de hesitação, Juma esticou o focinho, cheirou e, com delicadeza surpreendente, pegou o pedaço de carne dos dedos de Pedro, recuou e comeu. Pedro sentiu lágrimas arderem em seus olhos cansados. "Boa menina!" ele sussurrou, sua voz quebrando de emoção. "Boa menina!" A partir daquela noite, Pedro assoviou para Juma todas as noites. E todas as noites a filhote comia um pouco mais, aproximava-se um pouco mais, confiava um pouco mais. Em 2 semanas, Juma estava comendo com apetite saudável. Em 1 mês, permitia que Pedro tocasse sua cabeça através das grades. Em 2 meses, ronronava quando ouvia a melodia familiar. Os meses que se seguiram foram os mais intensos e gratificantes da vida de Pedro. Ele literalmente dormia na reserva, naquela rede ao lado do recinto. Acordava várias vezes por noite quando Juma choramingava, porque sim, até onças têm pesadelos, e assoviava baixinho até a filhote voltar a dormir. Sua rotina girava completamente em torno de Juma. Preparava refeições especiais, carne fresca misturada com suplementos. Limpava o recinto 3 vezes ao dia. Passava horas simplesmente sentado ali, conversando com a filhote, como se ela pudesse entender cada palavra. E talvez pudesse, porque Juma respondia. Quando Pedro chegava de manhã, a já crescente onça juvenil corria até as grades, esfregando a cabeça contra o metal, um som profundo e vibrante emergindo de seu peito. Era um ronronar potente, impossível e maravilhoso. "Você é só um gato grande!" Pedro ria, coçando atrás das orelhas de Juma através das grades. Uma gata muito, muito grande. Havia momentos de pura alegria, como quando Pedro trouxe uma bola de couro resistente e a jogou no recinto. Juma, agora com quase 10 meses, saltou atrás dela com entusiasmo desajeitado, suas patas enormes escorregando no chão. Ela brincava como qualquer gatinha doméstica, perseguindo a bola, batendo nela com as patas, mordendo e sacudindo como se fosse uma presa. E quando se cansava, vinha até as grades e deitava, permitindo que Pedro acariciasse sua pelagem, que começava a ganhar o brilho característico das onças saudáveis. Mas conforme Juma crescia,
Pedro sabia que o relacionamento teria que mudar. Uma onça pintada adulta pesava mais de 120 quilos. Tinha presas capazes de perfurar crânios e garras que podiam rasgar carne com facilidade mortal. Por mais que confiasse em Juma, Pedro não era tolo. Mantinha sempre as grades entre eles durante as interações, mas a confiança era mútua e absoluta. Quando outros tratadores se aproximavam do recinto, Juma rosnava. Sua postura ficava tensa, defensiva, mas quando ouvia a voz de Pedro, quando via aquele homem de porte médio e envelhecido se aproximar, tudo mudava. As orelhas se erguiam, a cauda se movia lentamente e aquele ronronar profundo começava antes mesmo de Pedro chegar perto. Os colegas de trabalho começaram a notar. Você criou um vínculo perigoso, advertiu o veterinário-chefe um dia. Se algo acontecer com você, Pedro, ninguém mais vai conseguir trabalhar com esse animal. Ela é completamente apegada a você. Pedro sabia que ele estava certo, mas o que podia fazer? Não tinha escolhido aquele vínculo. Ele simplesmente aconteceu da mesma forma que uma árvore cresce em direção ao sol, inevitável e natural. Juma não era apenas mais um animal sob seus cuidados. Era família, era a companhia que preenchia sua solidão. O propósito que dava sentido aos seus dias de viúva. Os anos passaram com a constância tranquila da rotina. Juma cresceu e se tornou uma fêmea magnífica. Sua pelagem dourada coberta de rosetas negras perfeitas, seu corpo musculoso e imponente. Ela era o orgulho da reserva e visitantes vinham de longe para vê-la. Mas Juma era indiferente à atenção. Passava a maior parte do dia deitada sob a sombra das árvores em seu recinto ampliado, sonolenta e serena. Apenas quando Pedro aparecia, algo mudava. A onça se levantava imediatamente, caminhava até as grades e os dois passavam longos minutos juntos. Pedro contava sobre seu dia, sobre os outros animais, sobre trivialidades. E Juma escutava, seus olhos dourados fixos no rosto do homem, como se entendesse cada palavra. Havia um ritual especial. Todas as noites, antes de ir embora, Pedro se sentava em um banco de madeira em frente ao recinto de Juma e assoviava. A mesma melodia simples que tinha assoviado 17 anos atrás, quando Juma era apenas uma filhote traumatizada. E todas as noites a onça se aproximava das grades, deitava-se e fechava os olhos. Aquele ronronar profundo vibrando no ar úmido do Pantanal. Era um momento de paz absoluta. Uma conexão que transcendia as grades de metal e a diferença de espécies. Mas a vida, como sempre, não permite que nada permaneça igual para sempre. O problema começou sutilmente. Pedro estava envelhecendo. Tinha ultrapassado 65 anos e seu corpo começava a cobrar o preço de décadas de trabalho físico pesado na fazenda e na reserva. Suas costas doíam constantemente. Suas mãos artríticas mal conseguiam segurar as ferramentas. Ele ficava sem fôlego após caminhar pelos recintos mais distantes. Os colegas mais jovens tinham que assumir tarefas que antes Pedro fazia sozinho. E então veio o diagnóstico: hérnia de disco múltipla, artrite severa nos joelhos, problemas cardíacos. O médico foi direto. Senhor Santos, o senhor precisa parar. Seu corpo não aguenta mais esse tipo de trabalho. Pedro ignorou. Continuou trabalhando, empurrando através da dor, recusando-se a aceitar o inevitável. Mas um dia, enquanto carregava um saco de ração, suas costas finalmente cederam. Ele caiu de joelhos no chão de terra batida, a dor explodindo pela espinha como fogo líquido. Teve que ser levado ao hospital de Corumbá e os exames foram conclusivos. Não havia opção. Teria que parar completamente. A decisão partiu seu coração em pedaços, mas o que mais doía não era deixar a reserva, era deixar Juma. Como explicar para uma onça que seu companheiro de 17 anos não voltaria mais? Como fazer um animal entender aposentadoria, idade, limitações físicas? Pedro sabia que não podia. Juma apenas saberia que, de repente, aquele humano que sempre esteve presente simplesmente desapareceria. Nas semanas que antecederam sua saída oficial, Pedro passou cada minuto livre com Juma. Chegava mais cedo, ficava até mais tarde, sentava-se naquele banco, conversando com a onça sobre tudo e nada. Eu não quero te deixar, ele confessava,
sua voz quebrando. Você é a melhor companheira que já tive, minha menina. Mas estou velho, estou cansado, meu corpo não aguenta mais. Juma, como sempre, escutava em silêncio, seus olhos dourados fixos em Pedro, piscando lentamente. Uma expressão que o homem jurava ser compreensão. A onça se aproximava o máximo possível das grades, e Pedro estendia a mão, tocando a pelagem macia, sentindo o calor, a solidez, a vida pulsante sob seus dedos trêmulos. A última noite foi a mais difícil. Pedro chegou tarde, quando a reserva já estava fechada e os outros tratadores tinham ido embora. O céu do Pantanal estava carregado de estrelas, a lua cheia lançando sombras prateadas sobre os caminhos. Ele caminhou lentamente até o recinto de Juma, cada passo pesando como chumbo em seu peito. A onça já estava acordada esperando, como se soubesse que aquela noite seria diferente. Pedro sentou-se no banco pela última vez, olhou para aquele animal magnífico agora com 17 anos no auge de sua vida e as lágrimas começaram a cair antes mesmo que ele pudesse controlá-las. Eu vou sentir sua falta todos os dias, ele sussurrou, sua voz quebrando completamente. Eu espero que você entenda. Eu espero que de alguma forma impossível você saiba que eu nunca quis te deixar. Então começou a assoviar a melodia familiar. Sua voz estava trêmula. O assobio saía falho pelas lágrimas, mas a melodia permanecia a mesma. E Juma, como sempre fazia há 17 anos, se aproximou, deitou-se e fechou os olhos. Seu ronronar era tão intenso que Pedro podia senti-lo vibrando através das grades, através do ar, através de seu próprio peito apertado. Eles ficaram assim por horas, Pedro assoviando, Juma ronronando, até que finalmente, quando o céu começou a clarear no horizonte, Pedro se levantou com dificuldade. Suas pernas estavam dormentes de ficar na mesma posição. Ele tocou a pelagem de Juma uma última vez. Adeus, minha menina, ele murmurou. Obrigado por ter sido minha companheira. Juma abriu os olhos quando Pedro começou a se afastar. E então algo aconteceu que Pedro nunca esqueceria. A onça se levantou, caminhou até a extremidade do recinto mais próxima do caminho e ficou ali parada, observando, não rosnando, não chamando, apenas observando enquanto aquele homem que tinha salvado sua vida caminhava para longe, envelhecido e curvado, desaparecendo na névoa da madrugada pantaneira. Os 15 anos que se seguiram foram os mais longos da vida de Pedro. Ele voltou a se dedicar inteiramente à sua fazenda, com um caseiro ajudando nas tarefas mais pesadas. Cuidava do gado, consertava cercas quando podia, sentava-se na varanda olhando o pôr do sol sobre o Pantanal. Tentou estabelecer uma rotina nova, mas tudo parecia vazio, destituído de propósito. As tardes se arrastavam intermináveis. As noites eram piores ainda. Ele sonhava com Juma quase todas as noites. Sonhos vívidos, onde voltava à reserva e a onça corria até as grades, ronronando, tão feliz quanto nos velhos tempos. Acordava com o travesseiro molhado de lágrimas, o coração apertado de saudade. Ocasionalmente, Pedro visitava a reserva como um visitante comum. Comprava um ingresso, caminhava lentamente pelos caminhos familiares, que agora pareciam estranhos, e, eventualmente, chegava ao recinto das onças. Ficava do outro lado, misturado à multidão de turistas, observando Juma de longe. A onça estava mais velha também, sua pelagem salpicada de pelos brancos ao redor do focinho, seus movimentos mais lentos, mas ainda era majestosa. Pedro nunca se aproximava das grades da área de visitação, nunca chamava o nome da onça. Tinha medo de que Juma não se lembrasse, e essa possibilidade doía mais que a certeza da separação. Então, observava de longe, matando a saudade em silêncio, e ia embora antes que as lágrimas começassem. Mas numa manhã fria de junho, 15 anos depois de sua saída, Pedro recebeu um telefonema que mudaria tudo. Era o veterinário-chefe da reserva, o mesmo homem que tinha advertido sobre os perigos do vínculo que ele criara. Sua voz estava suave, cuidadosa. Pedro, sinto muito incomodá-lo, mas achei que você gostaria de saber. É sobre Juma. O coração de Pedro disparou. O que aconteceu? Ela está muito doente, Pedro. Tem quase 20 anos agora.
o que é muito tempo para uma onça pintada. Está praticamente cega, com problemas renais graves. Mal consegue se mover. Acreditamos que são seus últimos dias. Pensei que você gostaria de saber. Pedro ficou em silêncio por longos segundos, processando a informação. Juma morrendo, aquela filhote traumatizada que ele tinha salvado, a companheira fiel de tantos anos chegando ao fim de sua vida. E de repente, com absoluta clareza, Pedro soube o que precisava fazer. Eu quero vê-la, ele disse. Sua voz firme apesar das lágrimas que já começavam a cair. Eu preciso vê-la uma última vez. Houve hesitação do outro lado da linha. Pedro, eu não sei se isso é uma boa ideia. Ela está imprevisível, irritadiça com a dor. E você está... Eu sei. Pedro interrompeu com uma risada sem humor. Mas não me importa. Por favor, eu só quero dizer adeus. O veterinário suspirou. Venha amanhã de madrugada, antes de abrirmos para o público. Vou deixar avisado. Pedro mal dormiu naquela noite. Ficou acordado, olhando o teto escuro, memórias de Juma inundando sua mente. A filhote assustada e encolhida no canto da caixa. A jovem onça brincando com a bola de couro. A fêmea majestosa ronronando ao som do assobio. 15 anos de ausência não tinham apagado nada. Cada memória estava vívida, pulsante, dolorosa em sua clareza. Quando o céu começou a clarear, Pedro se levantou, vestiu suas melhores roupas, calça de sarja limpa, camisa xadrez, seu velho chapéu de couro e pegou sua caminhonete. Suas mãos tremiam enquanto dirigia pela estrada de terra. Dentro de uma sacola no banco do passageiro estava um pedaço de carne fresca que tinha separado na véspera. Uma última oferenda para uma velha companheira. A reserva estava deserta quando chegou. Apenas alguns funcionários preparando as instalações para o dia. Pedro caminhou pelos caminhos familiares, agora reformados, mas ainda reconhecíveis. Cada curva trazia memórias. Ali era onde costumava alimentar os tamanduás pela manhã. Ali era o recinto dos macacos que sempre roubavam seu chapéu. E, finalmente, ali estava o recinto das onças. O veterinário-chefe o esperava junto com 2 outros tratadores mais jovens que Pedro não conhecia. Ele o abraçou brevemente. Pedro, obrigado por vir, mas preciso avisá-lo. Juma está muito diferente. Ela provavelmente não vai reconhecê-lo e pode ser perigoso. Vamos deixá-lo se aproximar das grades, mas não podemos permitir que entre no recinto. Pedro acenou, mas não estava realmente ouvindo. Seus olhos já tinham encontrado Juma. A onça estava deitada no fundo do recinto, sob a sombra familiar de uma árvore. Mesmo de longe, Pedro podia ver como estava frágil. Seus ossos eram visíveis sob a pelagem opaca, sua respiração pesada e laboriosa. As rosetas, antes tão definidas, estavam embaçadas pelos pelos brancos que dominavam seu corpo. Não se moveu quando o pequeno grupo se aproximou. Ela mal tem reagido nos últimos dias. O veterinário explicou em voz baixa. Só espera o fim. Mas Pedro não estava ouvindo. Lenta e dolorosamente, com suas velhas pernas artríticas protestando, ele se aproximou das grades. Os outros ficaram para trás, tensos, prontos para intervir. Pedro estendeu a mão trêmula, segurando-se nas barras frias de metal, e abriu a boca. E começou a assoviar. A melodia simples, repetitiva, que tinha assoviado milhares de vezes ao longo de 17 anos. Sua voz estava fraca. O assobio saía trêmulo pela idade e emoção. Mas a melodia era a mesma. Exatamente a mesma que tinha assoviado na última noite que passaram juntos. Exatamente a mesma que tinha assoviado todas as noites antes disso, acalmando uma filhote traumatizada. Por longos segundos, nada aconteceu. Juma continuou imóvel, sua respiração pesada a única indicação de vida. Pedro sentiu seu coração afundar. Talvez fosse tarde demais. Talvez a onça realmente não se lembrasse, perdida na névoa de idade e doença. Mas então, tão lentamente que inicialmente Pedro pensou estar imaginando, a cabeça de Juma se mexeu. Levantou-se centímetro por centímetro, como se pesasse toneladas. As orelhas, embranquecidas pela idade, se mexeram, captando aquele som impossível. E os olhos, aqueles olhos dourados que Pedro tinha visto cheios de terror 20 anos atrás, depois cheios de confiança e afeto, piscaram, tentando focar através da névoa da quase cegueira. Pedro continuou assoviando, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. E então, Juma se moveu. Foi a coisa mais difícil que Pedro já tinha visto. A velha onça,
que estava deitada havia dias, que mal tinha forças para levantar a cabeça, começou a se arrastar. Não era uma caminhada, era um esforço doloroso, suas patas traseiras arrastando no chão, sua respiração saindo em ofegos pesados, mas ela se movia em direção àquele som, em direção àquela voz. Meu Deus! Alguém sussurrou atrás de Pedro, mas ele não olhou para trás. Seus olhos estavam fixos em Juma, vendo cada centímetro de progresso doloroso, querendo correr e ajudar, sabendo que não podia. Levou quase 6 minutos para Juma atravessar o recinto. 6 minutos que pareceram uma eternidade. Mas eventualmente a onça chegou às grades, tão perto que Pedro podia ver os detalhes. As cicatrizes antigas na pele, os pelos brancos dominando a pelagem, a catarata leitosa nos olhos antes tão claros. Juma estava velha, doente, morrendo, mas ainda estava ali. Pedro esticou a mão através das grades, tremendo violentamente agora. Metade medo, metade emoção avassaladora. Juma, ele sussurrou, sua voz quebrando completamente. Sou eu, menina, sou eu. Por um momento suspenso no tempo, nada aconteceu. A onça apenas ficou ali, sua cabeça pesada balançando levemente, tentando focar naquele rosto que a cegueira quase completa mal permitia ver. Mas então, com um movimento que partiu o coração de todos que testemunhavam, Juma inclinou a cabeça para a frente e pressionou sua testa contra a mão estendida de Pedro. A pelagem macia e embranquecida roçou os dedos enrugados, e de dentro daquele corpo frágil e moribundo emergiu um som fraco, rouco, mas inconfundível, um ronronar. O mesmo ronronar profundo que tinha acompanhado Pedro por tantos anos, agora reduzido a pouco mais que uma vibração gutural, mas estava ali. Reconhecimento, memória, amor. Pedro desabou, literalmente caiu de joelhos ali mesmo no chão de terra batida, seus braços se estendendo através das grades para abraçar o máximo possível daquele corpo imenso, sua testa pressionada contra as barras de metal, sua mão enterrada na pelagem de Juma, sentindo o calor, o ronronar vibrando contra sua palma. Você se lembra? Ele soluçou. Todo o controle perdido. Meu Deus, você se lembra? Juma não se moveu, permaneceu ali, sua cabeça pesada apoiada contra o ombro de Pedro, através das grades. Aquele ronronar fraco, mas constante continuando. Seus olhos quase cegos se fecharam, e pela primeira vez em dias, segundo os tratadores presentes, a velha onça parecia em paz. Eles ficaram assim. Pedro não sabia quanto tempo. Podiam ter sido minutos ou horas. O mundo se reduziu àquele momento. Um homem e uma onça unidos por grades de metal, mas conectados por algo que nenhuma barreira física poderia separar. Pedro continuou assoviando baixinho, fragmentos da melodia misturados com palavras sem sentido, um fluxo constante de som que Juma parecia absorver. Em algum momento, o veterinário tocou suavemente o ombro de Pedro. Pedro, ele disse suavemente, sua própria voz espessa de emoção. Precisamos deixá-la descansar agora. Pedro assentiu, mas foi preciso toda a sua força de vontade para afastar a mão da pelagem de Juma. A onça sentiu o movimento e abriu os olhos novamente. E naquele olhar nublado, mas ainda intenso, Pedro viu tudo o que precisava. Gratidão, paz, aceitação, uma despedida silenciosa, mas profunda. Obrigado, Pedro sussurrou, tocando a testa de Juma uma última vez. Obrigado por ter sido minha companheira, por ter me dado propósito, por ter me ensinado que amor não conhece limites. Juma piscou lentamente, aquele gesto felino que Pedro sempre interpretara como um sorriso. E então, com esforço visível, a velha onça começou a se arrastar de volta para sua árvore. Cada movimento era difícil, doloroso de assistir, mas havia dignidade nele, havia escolha. Juma estava voltando para o lugar onde queria estar, no tempo que lhe restava. Pedro observou até a onça desaparecer na sombra familiar. Então, apoiado pelo veterinário, levantou-se com dificuldade. Suas pernas estavam dormentes, suas costas protestavam, mas nenhuma dor física importava. Ele se virou para ir embora, cada passo pesando como chumbo. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Pedro estava na cozinha da fazenda preparando o café quando atendeu. Era o veterinário novamente. Pedro, ele disse suavemente. Juma faleceu durante a noite. Ela estava dormindo sob a árvore. Foi pacífico. Pedro fechou os olhos, lágrimas silenciosas,
traçando caminhos familiares em seu rosto. Obrigado por me avisar, ele conseguiu dizer. E então, depois de uma pausa, acrescentou. Ela esperou apenas tempo suficiente para se despedir. Sim. O veterinário concordou, sua voz quebrando. Eu acho que sim. Depois que desligou, Pedro ficou parado na cozinha por longos minutos. A caneca de café esfria em suas mãos. Não era uma tristeza esmagadora que sentia. Era algo mais profundo, mais complexo. Era gratidão por ter tido a chance de um último adeus. Era paz por saber que Juma tinha partido, sabendo que não era esquecida. Era a certeza silenciosa de que alguns vínculos realmente transcendem tudo: tempo, distância, até mesmo as diferenças fundamentais entre espécies. Ele caminhou até a varanda da fazenda, sentou-se na cadeira velha e rangente e olhou para o Pantanal banhado pela luz dourada do amanhecer. E ali, na quietude da manhã, Pedro começou a assoviar uma última vez. A melodia simples se espalhou pelo ar fresco, carregando memórias de 17 anos de noites compartilhadas, de um vínculo impossível entre um fazendeiro viúvo e uma onça traumatizada que encontraram um no outro a família que sempre procuraram. E você? Que história incrível tem com um animal de estimação ou com a natureza? Já viveu um momento de conexão tão profundo quanto o de Pedro e Juma? Deixe sua história nos comentários aqui embaixo. E se você acredita que o amor e a lealdade podem transcender qualquer barreira, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Seu apoio significa tudo para nós e nos ajuda a trazer mais histórias que tocam o coração. Compartilhe este vídeo com alguém que ama animais tanto quanto você.